Você está crente que ele está aqui hoje, igreja? Quem está sentindo diz amém. E a hora que a palavra for pregada, você vai sentir o cheiro dele. Meus amados irmãos, o pastor, eu vou entregar a palavra para o irmão José Luiz. Ele vai dar aqui os avisos. Amém? Enquanto o pastor eu me recomponho, daí nós vamos orar pela palavra de hoje. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Preste atenção no que esse varão vai falar, porque são coisas que são, amém, determinadas dessa igreja e importantes para nós. Deus abençoe os irmãos. Daqui a pouco a gente ora em nome de Jesus pela palavra de hoje. Amém? Amém, Jesus. Maranata, meus irmãos. Amém. Saudações a todos presentes aqui, aos amados da internet também. Que o Senhor Jesus abençoe, fortaleça a vida de cada um de vocês, meus amados. Bem, queridos, vou dar os avisos aqui desse ministério. Amém. Aquilo que essa agenda tem feito, aquilo que esse ministério tem feito, melhor dizendo, para a propagação, para a divulgação do Evangelho. E lembrando aos amados irmãos que sempre nós contamos com o coração dos amados presentes aqui, dos irmãos da internet também. Amém. Para que tudo que esse ministério tem feito, amém, que o Senhor possa fortalecer, possa abençoar, que os irmãos não deixem de orar pelas almas, pelas vidas que estão necessitadas e carentes da palavra do Senhor, que tudo aquilo que esse ministério tem feito possa alcançar essas almas, amém, tirar as vidas do pecado, tirar as almas das mãos de Satanás, amém, não para engrandecer homens nessa terra, mas sempre para louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. Começando aqui pela campanha Pedra que Deus erigiu, a qual este ministério, atendendo ao chamado do Senhor, amém, colocou esse propósito também para os irmãos da internet compartilharem conosco, para que nós possamos ter uma sede própria para realizar tudo aquilo que esse ministério tem feito, que é a realização dos cultos locais dentro da igreja, mais aquilo que nós temos feito também na divulgação da palavra através da internet. Então peço a oração, o posicionamento dos amados irmãos, para que esse propósito possa ser cumprido, amém, e o Senhor possa honrar essa igreja em nome de Jesus. Lembrando também aos irmãos que todas as quintas-feiras nós temos o programa Decisão, que é um programa que nós temos numa rádio ali nos Estados Unidos. Amém, amados? Pode ser que os que estão presentes aqui, muitos da internet não vejam isso, mas dá para imaginar que pela dimensão de tamanho, os Estados Unidos é um local cheio de almas, e muito mais do que isso, né? Não é porque ali é uma nação rica, entre aspas, financeiramente falando, mas é onde o Evangelho já passou, onde o avivamento já veio num determinado momento, mas depois, por conta da apostasia, que primeiramente apareceu por lá e depois veio para cá, as pessoas estão lá completamente perdidas. Então peço a oração dos irmãos, amém, para que o Senhor possa abençoar esse ministério, possa abençoar essa porta que foi aberta, para que através desse programa, almas e vidas sejam alcançadas ali naquele local, amém? Então os irmãos que querem acompanhar conosco, todas as quintas-feiras ao meio-dia, horário americano para os irmãos da internet que estão nos Estados Unidos, e 13h, horário de Brasília. Se você não pode acompanhar, pelo menos ore, interceda, amém, para que as vidas que estão ali no carro, que estão em casa, possam sintonizar na emissora e serem alcançadas por essa palavra em nome de Jesus. Amém, igreja? Lembrando também aos irmãos que nós temos 2 pontos de pregação aqui em São Paulo, um deles no Jardim Vista Alegre, aqui na capital, aqui na Zona Norte, um outro lá em Carapicuíba, e todas as quartas-feiras, às 20h, nós realizamos cultos nesses 2 pontos de pregação. Amém? Quem quiser estar conosco, basta pegar o endereço aí no final do culto com os obreiros. Amém? Quem não puder, mais uma vez eu peço a vossa oração. Amém? Para que nesses locais também o Senhor possa operar. Projeto Missionário Jovens Pescadores de Almas. Amém? Que é um projeto que o Senhor colocou no coração dessa igreja para preparar missionários para fazer obra de forma responsável, preparados na palavra, no testemunho do Evangelho. Peço a oração da amada igreja para que os irmãos também nos ajudem nesse propósito e que aqueles que querem e sentem no seu coração de participar, tem um banner aí na nossa página principal, um link para os amados clicarem, se cadastrarem, e dentro em breve estaremos dando início a uma turma de preparação para esse propósito, amém? DVD Maçonaria Evangélica, são 4 DVDs que nós temos aí disponíveis no site para os irmãos assistirem, e quem quiser porventura comprar, também pode adquirir, mas o principal é que os irmãos possam assistir de forma gratuita pelo site. Página do Facebook, Cenáculo da Fé para as Nações. Os irmãos podem acompanhar tudo que essa igreja tem feito para divulgar a palavra, os vídeos dos cultos que são realizados aqui, nós colocamos ali diariamente, para os irmãos poderem acessar o link. Os links também para o blog do pastor Daniel Batista também estão disponíveis, e tudo que essa igreja tem feito para divulgar a palavra, os irmãos também ficam por dentro, amém? Nos ajudem a divulgar essa página, curtam, compartilhem as matérias que são colocadas ali, não somente com as pessoas que os irmãos conhecem, que são do teu círculo de relacionamento, mas também com os amigos daqueles que são do teu círculo de relacionamento. Ou seja, faça, amado, com que esse link possa alcançar o máximo de vidas possível, em nome de Jesus, amém? Programa Hora da Verdade todas as sextas-feiras, às 17h, horário de Brasília. Os irmãos nos ajudem também.
Esse programa vai ao ar pela TV aberta aqui em São Paulo e o mesmo link é colocado no nosso site, no horadaverdade.com. E também, para finalizar aqui, o novo canal do YouTube que nós temos, Verdade em 10 Minutos. Os amados compartilhem e nos ajudem também a fazer com que mais almas e vidas saibam o posicionamento da igreja acerca de temas que o mundo lá fora diz que são polêmicos, mas a palavra do Senhor com certeza esclarece. Amém? Deus abençoe, amados. Amém, Senaco. Todos de pé, em nome de Jesus. Maranata e saudações em Cristo a todos os irmãos que nos acompanham pela internet nesta noite. Estamos ao vivo nesse domingo em campanha de preparação e santificação para a volta de Jesus. Nós vamos orar pela palavra dessa noite. Hoje que é dia? 29, domingo de junho de 2014, transmissão pelo horadaverdade.com. Amém? A cabeça do pastor não está relacionada a calendário nenhum, é complicado. Será que você está com a Bíblia na mão, irmão? Está aí mesmo? Então vamos ver se você não está mentindo. Faz o barulho aí que o diabo não gosta aí, Senaco. Espada nele aí, igreja. Os internautas ouçam. O barulho aqui nesta igreja é Bíblia na mão do crente, filho. Amém. Amém. Levanta essa espada para o céu, abre a tua boca e ora. Em nome de Jesus. Toda a igreja orando. Clamando, Senaco. Os internautas orando conosco também. Senhor Jesus, bendito Senhor. Nós te proclamamos, anunciamos, Senhor, a tua palavra debaixo da tua vontade. Pois sabemos, meu Senhor, que essa espada não é da igreja, mas é tua. E nos foi confiada, meu Senhor, para que esta verdade, Senhor, seja, meu Santo Jesus, a nossa influência, a nossa formação, seja, Senhor, o nosso perfil nos dias atuais. Nós te pedimos o teu sangue, que este pensamento, que esta doutrina, que esta vontade, Senhor, absoluta, gloriosa, entre e penetre em nossos corações, quebrando, aniquilando a ignorância, quebrando a apostasia, a rebeldia, pelo teu sangue, levantando uma igreja fiel. Nos dias de hoje, nós te pedimos nos últimos dias, que o Senhor manifeste a tua graça, o teu poder, quebrando, Senhor, o satanismo que impera e está infiltrado na tua igreja. Meu Jesus, prepara esta obra, prepara os fiéis para te receber no céu, quando o Senhor vier pela segunda vez, num corpo glorificado, exaltado. Nós te pedimos o teu sangue, quebra a dureza, a impenitência, a soberba, o orgulho, Senhor. No teu sangue, meu santo, salve este lar, esta casa, esta família, da idolatria, da feitiçaria, das mentiras, da prostituição, das iniquidades. Do teu sangue, meu santo Senhor, levanta esta igreja para proclamar o teu reino, a tua palavra, o teu evangelho nos últimos tempos, nos últimos dias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém, cenáculo. Quem crê nesta palavra da glória a Deus, igreja? Então você pode abrir em Apocalipse 18, irmão. Apocalipse 18. E nós vamos ler, em nome de Jesus, versículo 1. Enquanto a igreja vai abrindo, saudações em Cristo, Maranata, aos nossos amados irmãos que nos acompanham. Estamos ao vivo dia 29, nesse domingo, mês de junho de 2014, em transmissão da campanha O Toque da Trombeta, culto de preparação e santificação para a volta de Jesus. Deus abençoe a todos que nos acompanham, amém, em nome de Jesus. O texto a ser lido, Apocalipse 18, verso 1, que diz assim: depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com o seu esplendor. Ele clamou com grande e poderosa voz: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e guarida de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizer: sai dela, povo meu, para que não sejais participante de seus pecados, para que não incorras nas suas pragas, pois os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades delas. Amém? Quem crê nesta palavra da glória a Deus? Quem crê nisso da glória a Jesus, cenáculo? Pode ser sentado, Deus abençoe todos os irmãos. Antes de nós entrarmos dentro da parte
de Jesus se preocupar, né, em dizer aos fiéis para se separarem da tal famosa Babilônia, a meretriz das apostasias, a grande apóstata, né? Antes de entrarmos no mérito de identificar quem é essa igreja, essa instituição, essa prostituta espiritual que Jesus condenava e nos mandava e nos ordenava separação de seus costumes, de seu pensamento, da sua história, de suas ordenanças, enfim. Tenho certeza que para muitos irmãos aqui, essa pregação já te sugere muita coisa, né? Que os amados leem a Bíblia, sabem a quem eu me refiro, e nós vamos deixar muito bem claro isso aqui. Mas antes do pastor entrar nesse ponto, a descrição dessa grande prostituta espiritual, amados, eu quero direcionar essa pregação aqui, principalmente não só para todos que nos escutam, conforme a orientação do meu Senhor, mas também recomendar essa pregação àqueles que têm 3 pensamentos aqui que eu quero expor com os amados irmãos. A primeira deles, né, de que exista representação espiritual de Cristo na terra. Sabe, irmãos, eu sou do tempo em que a igreja que Jesus abriu era feita de servos. Eu sou desse tempo, não de autoridades. Representantes, como já chegaram na besteira de dizer, vigários de Cristo. Não existe representação espiritual. Eu não sei aonde na Bíblia encontraram isso. Eu gostaria de desafiar quem está aqui com esse tipo de pensamento a me mostrar que Jesus tenha instituído a igreja, ou qualquer um, eu digo igreja e instituição, para serem seus substitutos na terra. Palhaçada do diabo! Porque a Bíblia não prega isso daí. É uma das primeiras coisas que eu me revolto. Saber que hoje coisas deploráveis, comprometidas, imundas, estejam sendo tidas como santas, ao ponto de substituir o que é mais sagrado, Jesus, o que é o mais santo, que tem a primazia, Cristo. Meu amigo, a Bíblia não introduziu e nem instituiu na igreja substituto de Jesus na terra. Não há, não existirá, se depender da palavra de Deus. Alguém aqui representando espiritualmente Jesus na terra. Como já chegaram ao ponto de se autotitularem o Espírito Santo. Tá? Sendo a própria pessoa do Espírito Santo na terra. A gente chega a ouvir isso na rádio e na televisão. Pastores falando disso. Outro ponto que eu quero aqui ressaltar com vocês. Do que vai ser pregado hoje está dentro do perfil das prostituições. Inclusive literárias da Bíblia. Parece que o povo não quer ler mesmo a Bíblia. Há reintérpretes e tradutores da linguagem de Deus? Segundo a palavra de Deus, não. Ninguém reinterpreta o que já está interpretado, e muito mais ainda, foi colocado por Cristo para ser tradutor, porque essa função foi dada ao Espírito Santo, de entrar na vida do crente e, por intermédio da própria palavra de Deus, fazê-lo entender, compreender, discernir, porque isso é um dom que o Espírito Santo dá. Homem nenhum na terra pode fazer isso na vida de ninguém. Mas me parece que as pessoas estão dadas, como nunca, em século 21, a não só introduzir ou então eleger vigários de Cristo, como também tirar do Espírito Santo o seu ofício, que é convencer, interpretar, discernir, fazer as pessoas compreender, porque há manuais hoje sendo vendidos para você não ter nenhum problema com a Bíblia e não requerer orações e santificação, porque já teve alguém que fez isso para você. A coisa já está tão séria, irmãos, que há um movimento agora aí fora exigindo que a Bíblia seja reinterpretada, tá? Não traduzida, reinterpretada, porque diriam eles que a Bíblia foi mal interpretada. Então eu quero deixar uma coisa clara para os amados irmãos: ela não tem nada a ver com os problemas do cristianismo, religião. E é objetiva, clara em dizer o que Jesus quer de quem lê, tá? Isso é argumento de safado, entendeu?
de gente infiltrada do satanismo dentro da igreja para dizer que as corrupções que existiram no cristianismo, que os problemas que envolvem a igreja cristã hoje, em toda a era, em toda a história, se deve ao fato das pessoas não terem interpretado direito as escrituras. Há registros que isso aconteceu, mas a Bíblia não é a culpada disso, porque a linguagem de Deus não é e nunca será enigmática, misteriosa, oculta, é clara, com um pouco de Espírito Santo e sinceridade você entende o que ela está te dizendo aí. Tanto que a verdade que eu estou falando para os irmãos, que hoje segue a moda, entendeu, de pastores não quererem ser mais apacentadores e quererem ser teólogos, tá? A moda segue, porque eles não estão querendo preparar a igreja para servir a Cristo, mas preparar a igreja para ser uma instituição do Estado, das culturas. Então isso está acontecendo, isso me alarma, como também me assusta por ver o povo não exigindo o que o protestantismo exigiu lá atrás, entendeu? A autoridade bíblica sobre aquilo que o pastor fala dentro da igreja. E outro ponto que eu quero também apresentar: a política dentro da igreja e as tendências do discurso político, aonde não se deveria ouvir falar nesse nome. Nós estamos vendo essa burrice ser cometida de novo com as coisas de Cristo. Já não bastasse os 1000 e tralalá anos que a igreja católica representou, agora a igreja evangélica está querendo ressuscitar esse demônio e praticar as mesmas coisas. Então no texto de Apocalipse 18, Jesus a João disse sobre a queda de uma instituição, de um governo, de uma patente, que Apocalipse 17 descreve como a meretriz, a grande meretriz, amém, de todas as prostituições religiosas, espirituais, ok? Essa estrutura religiosa, amém, tem aqui na profecia um monte de descrições que eu quero fazer com os amados irmãos aqui, algumas observações. Não quero tornar essa pregação cansativa para os irmãos, mas quero conscientizá-los de uma noção bíblica, de um apontamento que Jesus deu a João para a igreja, e que hoje, agora, como foi sempre o problema da igreja lá atrás, é o mesmo hoje: ter medo de dizer aonde está essa prostituta que Jesus revelou e falou dela, que segue como a principal estrutura religiosa da apostasia. Recentemente nós tivemos aqui um representante dessa instituição no Brasil, sendo aclamado, reconhecido pela igreja evangélica. Eu não sei como. Esses homens tiveram, eu não sei como eu digo, quais os meios que eles justificaram para irem lá dar condolências ou fazer reverências com esse Papa. Não sei qual a justificativa que eles deram dentro da igreja deles, para fazer as pessoas compreenderem o que eles foram fazer com o Papa Francisco. Tanto que é uma verdade que eu estou dizendo para os irmãos, que não conseguiram colocar este homem no seu devido lugar, não só ele, como a instituição, a Igreja Católica Apostólica Romana, que o meu Jesus fez questão de fazer e eles não querem fazer. Esse homem deveria ter vindo para o Brasil, e a igreja obrigada a dizer a ele qual o lugar dele e a igreja dele também, aonde eles devem ficar na história e na Bíblia Sagrada, qual o lugar que Jesus os coloca, mas eles não tiveram coragem para fazer. Daí eu lhe pergunto, por que os pastores evangélicos não tiveram coragem para dizer a esse Papa, como a sua instituição, qual é o lugar que eles precisam sentar, o seu devido lugar na história? Por causa do medo, porque não se trata de um líder espiritual, mas de um chefe de Estado. Mas eu quero deixar aqui aos amados irmãos essa recomendação. Quem crê, diz amém, Jesus. No texto de Apocalipse 13, do verso 1 ao verso 14, a palavra de Deus, por intermédio da profecia de Jesus, alerta que o anticristo, o seu governo, estariam divididos por duas forças, a política e a questão religiosa. Apocalipse 13 deixa claro que o anticristo governaria o mundo
por intermédio de duas forças, tanto a questão política como a questão religiosa. A questão política, representada por 7 reinos desenvolvidos e 10 blocos submetidos, econômicos, meios de economia que ele estabeleceria na sua unificação mundial. E é o que já se cumpriu, o que já aconteceu, como todos os irmãos sabem, que é o G7 e os 10 blocos econômicos mundiais, inclusive a ONU. Já está dividida a unificação política para esse homem governar. Mas a Bíblia também faz questão de dizer de um falso profeta aliado à primeira besta, esse líder mundial que Satanás vai levantar, que dará a ele o apoio espiritual, fará sinais e prodígios para promover o nome dele, atrair o mundo para o anticristo homem. Nós não sabemos quem é o anticristo homem, não conhecemos ainda, ele não foi apresentado ainda. A estrutura política já está formada, se cumpre as profecias, como também já é visível, nítido e firmado, amém, a esta instituição religiosa que elegerá ou dará a besta que ele precisa, o líder religioso que ele necessita para ter a simpatia dos povos nesse mundo. E se já se cumpriu grande parte disso que eu estou falando aqui, é óbvio que esse resto que falta, amém, e não falta muito, vai acontecer. Eu não sei quem é o anticristo homem, como também eu não posso afirmar, como também eu não sei quem é o falso profeta, essa segunda besta, mas sei de onde ele vai vir. Sei aonde ele foi educado, aonde ele foi instruído, aonde ele foi, na verdade, potencializado, e segundo a palavra de Deus, amém, ele é fruto de uma ação religiosa que parte de Roma, da Igreja Católica, segundo as profecias. E eu vou te provar isso hoje. Que este homem, chamado de falso profeta, a segunda besta, que dará alicerce religioso e espiritual para o anticristo governar, ele sai, ele vem de uma instituição cujo Jesus trata 2 capítulos para chegar a ela. E quem é ela? Para não restar dúvidas a nós que estamos aqui, aonde fica essa meretriz espiritual, essa prostituta, segundo Jesus, cujo alimentou, alicerçou toda a sociedade global nas suas corrupções. E eu quero acompanhar isso com você aqui agora, nos fatos, mas primeiramente na questão bíblica. Amém, cenáculo? Mas para antecipar, se alguém aqui disser, se for corajoso para fazer, e disser que se trata de uma opinião minha pessoal, então levante e prove. Porque o que eu vou falar aqui hoje, nessa noite, não condiz só com os apontamentos que Jesus fez, que a Bíblia faz questão de fazer, mas a história, que está repleta de confirmações, para nós chegarmos nessa conclusão, que o poder papal, que a era papal representa a formação de um poder religioso no mundo, que nutriria o anticristo para governar como um falso Messias nessa terra de abominações. Segundo a Bíblia, é a história. Tu não tem nenhum retardado aqui pregando hoje aqui não, para fazer perseguição religiosa. Mas a questão aqui é a seguinte, nós vamos ficar de que lado? Do lado da palavra? Do lado das evidências? Ou vamos continuar se cegando, como essa sociedade faz, não querendo enxergar, não querendo ver quem é hoje a Igreja Católica Apostólica Romana diante das Escrituras e da sua história. Então acho bom você hoje, por intermédio dessa pregação, se esclarecer melhor, porque eu vou atacar. E se eu estiver te atacando, filho, não é o meu propósito aqui com essa pregação, mas é deixar claro, não tem movimento apostólico contínuo, que porcaria que é essa? Nós somos a continuidade do movimento apostólico, não existe isso. Nós somos a continuidade da igreja, como a Igreja Católica se autotitula, a única igreja de Cristo na terra, não existe isso. A igreja é o homem, são as pessoas, não são instituições. Movimento apostólico é o Espírito Santo capacitando a igreja para fazer essa obra acontecer. Não são homens. Que bússola apostólica
isso aí é forma de corrupção. É isso que eles querem com a Bíblia apostólica. Forma de corrupção, de prender as pessoas à escravidão, de homens que não sabem nem o que falam. Então no livro de Apocalipse, vamos entrar no que Jesus falou. Segundo a Bíblia Sagrada, Roma será e é a capital do anticristo, ou seja, aonde todas as coisas ruins e mais tenebrosas aconteceram para alicerçar este homem politicamente e religiosamente, tá? Tanto que Roma inspirou a Europa politicamente ser o que ela é hoje. Vamos deixar aqui algumas descrições do meu Jesus para você que está aqui. Porque a meretriz pode ser, de repente, outra religião para você. Mas Jesus faz questão de fazer com que você, antes de identificar quem seja, ouça a sua história, as suas características, as suas descrições. Então lá no versículo 1 e versículo 15, Jesus dá características espirituais dessa prostituta, descreve a grande meretriz, assentada sobre muitas águas. Quando ele fala isso, ele quer dizer o seguinte, que essa prostituta a qual o incomoda, e ele manda os seus fiéis se separarem dela, amém? Ela tem influências, domínios sobre povos, nações e línguas, ou seja, a sua história, amém, é dominadora de povos, nações e línguas. O seu currículo é histórico extenso, amém? E não fica difícil de nós identificarmos. Está assentada sobre as águas porque ela muito influenciou, amém, a formação histórica da sociedade que nós temos hoje aqui. Então não é qualquer religião que se encaixa nisso. Seu governo e sua influência também na formação religiosa, cultural e social nos períodos antigos medievais da história. Quando Jesus ele diz, está assentado sobre as águas, que é uma visão profética também de Isaías, também de Daniel. Segue, versículo 2 e versículo 5. Prostituta, meretriz, espiritual, entidade representada por duas metáforas, uma igreja apóstata, num trono de um império mundial, uma organização religiosa que, sobre o título de Igreja de Cristo, por isso prostituta, porque se trata de uma imitação grotesca, ok? Corrompeu os valores dos verdadeiros princípios da fé cristã, sobre uma conduta imoral, influenciou nações, governos, povos, a uma depravação espiritual generalizada em toda a história. Eu desafio, qual religião você vai encaixar nessa característica aqui? Que tenha se tornado um império mundial, em formato de igreja de Cristo, uma organização religiosa que, sob o título de Igreja de Cristo, corrompeu, depravou os princípios da fé, sobre uma conduta imoral, influenciando nações, governos, povos, para uma depravação espiritual generalizada. Ou seja, ela foi alicerce também para que outras religiões se formassem ao longo da história. Jesus ele faz questão de dizer, ela é antiga, mais velha do que a tua avó. E uma coisa interessante em Apocalipse 12, como Apocalipse 21, 9, Apocalipse 22, 17, Mateus 25, 1, Jesus se refere à sua igreja legítima como sendo sua mulher, sua noiva, sua virgem. Então quando a Bíblia diz prostituta, a Bíblia está querendo dizer exatamente o quê? Uma imitação grotesca, uma imitação que trouxe corrupções, que representou sob o nome de Jesus, corrupções, prostituições, acerca dos princípios da fé. E mais uma coisa que a Bíblia faz questão de dizer, eu não sei como que o católico não lê, sabendo a história inclusive da igreja dele. Amém? Uma coisa que a Bíblia faz questão de deixar claro, a mais antiga de todas. A mais antiga de todas. No versículo 3 e versículo 9, Jesus faz questão de mostrar a sua influência política, a sua relação com a cúpula mundial do anticristo, ou seja, a sua relação direta com o anticristo e com a estrutura política que ele também vai utilizar para o seu governo. Então estava lá a prostituta, a meretriz, amém, relacionada aos 7 governos, aos 10 blocos de reinos inferiores, diademados, e a Bíblia faz questão de dizer, olha,
tudo isso daí é uma coisa só. Versículo 4, diz a palavra de Deus que ela é rica, capitalizada. Capítulo 17, verso 4. Vamos ler? A mulher estava vestida do quê? De púrpura e de escarlate, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro, cheio de abominações e imundícias da sua prostituição. E na sua testa estava escrito mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e de todas as abominações da terra, rica e capitalista. Não é uma igreja pobre. Capítulo 18, verso 6 ao verso 23, segundo a palavra de Deus, esta prostituta será marcada por um declínio de poder político que exercera na história uma eventual falência financeira. Isso não te lembra nada? Olha o que Jesus se preocupou em apontar para João. Vamos lá? Além de estar relacionada à cúpula mundial onde o anticristo vai reinar, além dela acatar para si uma história de depravações e corrupções com o nome de Jesus, além dela ser a mais rica igreja, a mais poderosa, como também política, a Bíblia também determina que na sua história ela foi ferida por um declínio, ela foi ferida por uma queda de popularidade, uma queda de poder econômico, que isso aconteceu com o catolicismo, e quem não sabe da história, acho bom você rever a mim esse ponto. Versículo 5, mãe das prostituições, capítulo 7, tá? E das abominações da terra, que historicamente ela seria a organização religiosa internacional mais antiga e corrupta do mundo. Novamente o pastor, eu fazendo aqui referência. Capítulo 18, verso 6. Pastor, eu falei capítulo 17, tá, irmãos? Versículo 5. Ok? 17, tá? Agora nós vamos para o capítulo 18, verso 6. E capítulo 17, verso 2. São 2 capítulos e 2 versículos aí. Para exatamente determinar que ela teria a embriaguez do sangue dos santos e das testemunhas de Jesus, responsável pela morte e o assassinato de cristãos em um período de larga escala, segundo o Senhor, além destas descrições próximas, evidentes para a história desta instituição, dessa igreja que eu já adianto, Igreja Católica Apostólica Romana, Império Romano, seja como for, ela se embriagou com o sangue dos santos porque ela é assassina de cristãos. Parece cômico uma igreja que se titula a Igreja de Cristo nos dias de hoje ter o sangue de cristãos. Parece cômico, mas ela quer jogar a sua história lá para trás, mas Jesus quer ressuscitar essa história e dizer a quem está ouvindo essa pregação aqui que ela não mudou, ela continua alicerçada no poder mundial, capitalizada ao ponto de se tornar a igreja mais rica ou a instituição mais poderosa economicamente falando no mundo, que com as suas riquezas o mundo não precisaria trabalhar para comer durante 100 anos, vivendo à custa do que ela tem hoje. Ela quer jogar a sua história para trás, mas Jesus quer ressuscitar, porque ela se mantém dizendo Igreja de Cristo, mas ela é a prostituta segundo as profecias e a sua história, segundo os fatos. Ela não pode ser considerada Igreja de Cristo como nenhuma que segue os seus exemplos, que segue o que ela faz. Versículo 8 e versículo 11 do capítulo 17. A besta que era e já não é o 8º reino, ela pertence aos 7 reinos. Historicamente representou 2 funções importantes na humanidade: reino político, Estado independente, e domínio religioso e domínio espiritual, que ela perderia, mas segundo a Bíblia Sagrada, ela teria uma ressurreição. Ela teria
uma nova ativação de poder, mas não pode ser considerada como os 7 reinos, mas o 8º rei que ficou por um tempo, mas saiu. É o que a profecia está determinando aí, que está também marcando a história dessa igreja. Estado independente, eu já vou falar sobre isso já, e o domínio político dela. Versículo 14. Estes têm o mesmo intento, G7, mais 10 blocos econômicos, mais Roma, mais ONU. Ambos entregarão o seu poder e a sua autoridade ao anticristo, para delegar o representante, a altura para representar a essa estrutura e as metas desse desenvolvimento para dar à humanidade um governo de iniquidades. Quem testifica diz amém. Segundo a Bíblia, os 7 reis mais poderosos, ou seja, os G7, os 10 blocos econômicos, mais ONU, mais Vaticano, vão eleger um anticristo e dar a ele a autoridade. É o que a Bíblia está falando aí. Além deles fornecerem um líder religioso para este homem anticristo, a Bíblia fala que eles também vão participar também da oficialização, da entrega desse poder. Então é uma coisa que não aconteceu, mas que estamos sendo preparados para que isso aconteça, porque está visível e nítido a relação desses poderes, político e religioso no cenário mundial. Quem testifica diz amém. Amém. Será que o pastor Daniel, estou louco aqui, maluco? Versículo 9 do capítulo 17, talvez uma das coisas mais fortes dessa profecia. A localização geográfica dessa prostituta, ela está assentada sobre 7 montes, e João pede sabedoria. E versículo 16 do capítulo 17, João também novamente cita que futuramente ela seria desativada pela besta, pelo anticristo, amém? Por não ser mais útil, porque ali ele já teria o domínio e não precisaria mais dela. E ela vai ser queimada, e os povos que amavam ela vão se lamentar por isso. Os religiosos que estão lá, sempre olhando para a chamezinha que sai a fumaça, o próximo papa, aquela coisa toda, vão se lamentar porque ela vai ser queimada pelo anticristo. São diretrizes com descrições que não seria fácil hoje a igreja enxergar e o povo enxergar, nem precisaria de luneta para isso. Amém? E o pastor, eu vou começar com a questão geográfica. É uma coisa tão linda e maravilhosa da profecia, que Jesus, ele faz questão de olhar para João e dizer: João, essa prostituta está sentada sobre 7 montes. Olha no mapa que você vai saber quem é ela. Não precisa nem de história não. Olha no mapa. Essa prostituta está sobre 7 colinas. E a única que está sobre 7 colinas hoje, de Lácio, Roma. Amém? Fundada em 753 a.C., construída sobre uma planície ao norte das 7 colinas, que se chama de Capitólio, conhecido por Roma. Amém? E as 7 estão descritas aqui aos meus olhos, rodeadas de nomes, e eu não vou arriscar em falar o nome delas aqui para não errar, porque eu não sou italiano. Mas se você quiser, amém, saber os nomes dela, fique à vontade. Roma, meu filho, pode ser, entendeu? Visitada geograficamente. Inclusive nós temos uma irmã aqui que trabalha com turismo. Se você quiser, procura ela, vá lá saber quem é a instituição que Jesus acusa como a prostituta espiritual de toda a história, que está sentada sobre 7 montes. E isso só pode ser apontado na Itália, em Roma, com uma igreja só, a Igreja Católica Apostólica Romana. Não se trata de discriminação, se trata de legitimidade. E a legitimidade da Bíblia me diz o seguinte: se for por parte geográfica, você pode ver o que Jesus está falando. Se for por questão política, você pode identificar o que Jesus está falando. Essa má influência. Se for por questão doutrinária, de dogmas, de princípios elaborados, você também pode, entendeu, identificar quem é essa prostituta. Todos os meios para você chegar até ela. Ou seja, eu não sei por que a igreja hoje tem medo de falar disso.
Não sei por que hoje as pessoas, elas têm receio, medo, temor em apontar o dedo e dizer aquilo ali é uma coisa errada. O que este homem representa no cristianismo hoje, Francisco, dentre todos que existiram antes dele, não se trata de Jesus Cristo, ou não se trata de evangelho, mas de uma igreja forjada, manipuladora, mentirosa, sacana, safada, que quer jogar entre os escombros da sua história. Mas nós estamos ressuscitando hoje aqui pelo poder de Cristo, para deixar claro a quem está participando deste culto, meus amados irmãos, que o Senhor Jesus se preocupa com a igreja dele. E sabe qual é a preocupação dele? Que ela não beba do vinho da prostituição, das más influências. Questão histórica, tá? Bom, a pessoa chega e fala assim: pastor Daniel, eu não sei porque, de onde o senhor tirou. Eles costumam dizer isso para mim: da onde vem tanto ódio, da onde vem tanta raiva contra certas igrejas? Não se trata de ódio, não se trata de raiva, mas de legitimidade. Por favor, não confunda. Eu não vou pegar uma metralhadora hoje aqui e vou sair para lá para assassinar o Papa, nem vou querer assassinar também os adeptos do catolicismo. Eu estou querendo chegar numa conclusão aqui, amém, do que o meu Senhor profetizou e falou e apontou e acusou. E por que a sociedade, com tanto subsídio histórico, se comporta como se nada tivesse acontecendo? E a igreja evangélica, com esse manual de instrução que é a Bíblia Sagrada, ainda chega ao ponto de dar condolências para esse cara, para acreditar que ele é uma renovação? Um exemplo a ser seguido, Chico do Diabo. Porque ele não veio da cruz, ele veio de Roma, filho. Desta sujeira aqui, ó. Chicão, que é chefe de Estado. No período antigo, quando a igreja católica era imperialismo romano, tá, filho? Ela representou uma perseguição contra o cristianismo. Amém. O microfone não me aguentou. E eu até compreendo ele. Amém. Falha técnica, não espiritual. Quando a Igreja Católica Apostólica Romana era imperialista, Roma, ela representou um massacre contra cristãos que está na história. Começa do ano 46 e vai até 476 depois de Cristo, parando ali nos imperadores de Caserna. Não sei se os irmãos conseguem identificar. Mas quando Jesus nasceu, Roma era reinada por Augustus. Quando ele foi crucificado, o reino era de Tibério. Quando o apóstolo Pedro foi morto, o reino era de Nero, ele e milhares de cristãos. Quando Tiago, irmão de João, foi também martirizado, o reinado era de Cláudio. Quando João foi exilado em Patmos, o reinado era de Domiciano em 81 a 96 depois de Cristo. Daí a história pega e vai conferir se isso é verdade do que a Bíblia fala, do que a história bíblica relata. Entra ali dentro das catacumbas romanas, dentro da parte estrutúrica de Roma, e chega lá em galerias subterrâneas, com estaturas de 2,60 metros a 3 por 30 de largura, e encontram centenas de quilômetros no subsolo de Roma, onde é feita a missa, onde é pregado a missa espiritual. Debaixo do subsolo de Roma foi encontrado por arqueólogos a soma de 2 a 7 milhões de mortos, de sepulturas. No Coliseu, anfiteatro, onde tinha capacidade de 80 mil pessoas sentadas, era palco de festividades relacionadas a assassinato com cristãos. Isso está na história. Então, debaixo da terra de Roma, Jesus não estava errando no que ele estava falando. Essa se embebedou com o sangue dos meus fiéis. Ela se embriagou com o sangue dos justos de Cristo.
fica fácil você saber quem é ela. Debaixo de Roma, há 7 milhões de sepulturas de cristãos que morreram ali quando fugiam de Roma. O Coliseu, que entendeu? Uma referência turística lá em Roma, que todo mundo gosta de ir lá pintar de papagaio, tirar fotinho. Ali a história me diz que morreram milhares de cristãos assassinados e mortos pelo governo romano, como se isso fosse uma diversão. Agora, porque colocaram uma igreja em cima disso tudo, nós somos obrigados a esquecer o que está no passado dela. Se Jesus determina que nós temos que focar a nossa visão e saber quem é ela. Não se trata de uma atividade discriminadora de religião só não. Se trata de um bom senso que todos têm que ter aqui, e de uma coragem que a igreja precisa obter hoje, em dizer como o Papa Francisco seria recebido por Jesus se ele estivesse aqui. Como a igreja católica seria tratado por ele se ele estivesse aqui. Como os apóstolos tratariam se ele estivesse aqui. Que Pedro, coisa nenhuma. Eles não conhecem Pedro. Eles não conhecem Maria. Porque se eles conhecessem, eles teriam vergonha do que eles são. Se trata de bom senso, filho. Agora a pergunta que eu faço aqui, já aproveitando essa questão. Quando Constantino assumiu o Império Romano e quis fazer do Império Romano uma igreja cristã, determinando que sobre a bandeira de Cristo ele venceria, todos os romanos venceriam, os povos se unificariam, enfim, produzindo Bíblias, se interessando pelo cristianismo, que muita gente chega na besteira de dizer que esse cara se converteu. Não, filho, ele não se converteu, ele foi orientado pela maçonaria, pelo satanismo, na época, de fazer toda aquela porcaria, se tornar uma igreja de Cristo para ter a imagem de Roma renovada publicamente. É diferente, ela estava em declínio, ela precisava de uma renovação. Constantino, por favor, vem aqui, toma o império para você, mas faça uma coisa diferente dos outros imperadores que existiram. Nós não vamos matar mais cristãos, não vamos mais perseguir os cristãos, porque chegamos na conclusão que matar não adianta. Nos tornaremos um deles. Sabe o que eles ganharam com Constantino? 1500 anos de império. Mas o interessante é todo mundo ir lá reverenciar a eleição de um líder de uma igreja fajuta que nem essa, e não saber que debaixo deles se mantém uma arqueologia que comprava os assassinatos desse império que querem chamar de igreja. A minha diferença com os outros pastores é que eu não tenho medo. Não tenho medo porque eu sei qual é a minha vocação, eu sei qual é o meu ofício. O dia que eu não puder mais pregar abertamente o que o Senhor Jesus me pede e deu à igreja, eu prefiro morrer do que ficar sentado covardemente como muitos estão agora, querendo dizer o seguinte, como Ana Paula Valadão falou, que a igreja católica é uma continuidade da igreja de Cristo. Ela falou aquilo porque ela também é uma safada, está enchendo o bolso com a corrupção do povo. Ela falou, mas Jesus não. 313 Constantino declarou isso. Em 378 Teodósio declarou o cristianismo como religião oficial e obrigatória do Império Romano e fez da igreja, fez a instituição romana uma igreja. Dali para frente entra o período medieval. Eu estou relatando a história aqui para você entender o tamanho da coisa. E a igreja católica passa a desenvolver ascendências e domínios no mundo, como Papa agora, como Império Papal. E não para. Poderiam dizer o seguinte, olha pastor, isso daqui é um negócio que chega só até esse período da história. Não, filho.
ela continua fazendo besteira depois também. E agora, pior de tudo, como igreja. E passa a representar um desenvolvimento gradual no papado como sendo poder mundial a partir do 6º século. Isso vai até o 13º na história. Leão I declara-se senhor de toda a igreja. É aquilo que eu falei para você. Ele foi o primeiro a chegar nessa audácia de querer dizer que ele era o senhor da igreja. O senhor da igreja. E eu vejo isso no movimento evangélico. Substitutos de Jesus. Então não é só o catolicismo que está cometendo a besteira, não. 774, o Papa se torna rei terrestre sob a forte influência de Zacarias, Estevão, Pepino, Carlos Magno, e originaliza os estados pontífices e o domínio temporal dos papas, Santo Império Romano. A partir de 1095 a 1272, foram realizadas 7 cruzadas para dominar Jerusalém, dispostos a conquistar. Cristãos marcharem contra o Oriente Médio para libertar Jerusalém, que estava sob o poder maometista muçulmanos no século VII. Cerca de 25 mil peregrinos e camponeses se tornaram guerreiros cristãos, marcando a história com um mar de sangue e de massacre entre cristãos e muçulmanos. E em 2209, Inocêncio III declara guerra contra os infiéis, chamando-os de seita maldita, passou a queimar aldeias e promover assassinato em massa, em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Eram assassinos. Eram assassinos. A Igreja Católica proíbe os leigos da leitura da Bíblia. Como que uma igreja que se julga cristã proíbe o povo de ler a Bíblia? Em 1250 depois de Cristo, a Bíblia é dividida em 1189 por capítulos. Em 1573 depois de Cristo, a Igreja Católica altera a Bíblia original com a canonicidade de 7 livros apócrifos, tá? Para quem não sabe, ela é autora daquela porcaria lá, daquele Jesus gay. Em 1233 é a história que está falando, não sou eu. A minha diferença com você é que você não tem coragem para assumir isso que está sendo falado aqui. E a metade da tua família é católica. Se é que você também não é, né? Em 1233, Gregório IX cria a Santa Inquisição, um tribunal de clérigos com o poder de acusar, julgar, condenar inimigos da igreja. Este ofício espalhou-se pelo mundo e os papas passaram a perseguir, confiscar bens, torturar, matar todos que discordassem e desobedecessem os dogmas católicos. Durante quase 700 anos, eles assassinaram gente debaixo desse poder. Período de 1540 a 1570 está estimado, só nesse período, 900 mil protestantes queimados pelo poder papal. 900 mil só num período de 10 anos. Daí eu ligo a televisão, né? De vez em quando eu posso também, não vou para o inferno por causa disso, quero ver o que o diabo anda falando por aí. Pego uma bandeja de pipoca, sento e escuto os intelectuais falando sobre genocídio. E dizem os idiotas intelectuais que sabem muito do que eu estou falando aqui, e até mais do que eu não sei. Porque a maçonaria escondeu muita coisa. Comendo, escuto eles dizendo que os piores genocidas da história foram Hitler. Qual outro também? Stalin. Qual outro? Mussolini. Filho, eu tenho uma Bíblia desse tamanho, não é brincadeira não, é dessa grossura. De um autor não cristão, mas que entrou na história dos papas, dessa grossura, ó, chama O Crime dos Papas. Não é só contra cristãos que eles faziam violência, ou contra quem desobedecesse à igreja nessa época. Eles estrupavam, esquartejavam, torturavam. Eu mostrei até no DVD Apocalipse Roma, capital do Anticristo, os tipos de tortura que se comprovam na história que os papas faziam com gente que não obedecia à igreja. Quando eles brigavam entre eles esquartejavam o Papa e a família dele e expunham na praça pública para todos olharem e verem. Falam que só Tiradentes foi
decapitado e esquartejado do filho. Essa prática foi muito feita pelos papas na época medieval, mas o que mais me assusta é exatamente os pastores concordarem que a época mais genocida, terrorista, animal da história do homem tenha sido cometido, entendeu? Nas épocas dos primórdios e feitas politicamente por Hitler, que é tido o maior de todos. Mas a história diz para mim, não, foram os papas. Nenhum dos genocidas atingem 1500 anos disso que eu estou falando aqui. É muito sério isso. Não dá para a gente deixar passar batido. Durante o período de 870 a 1050, aproximadamente 200 anos de Nicolau I a Gregório VII, é chamado por certos historiadores, e não são evangélicos, tá? A meia-noite da Idade Média. Subornos, corrupções, imoralidades, derramamento de sangue, pornocracia e domínio das meretrizes fizeram desta época o mais negro capítulo de toda a história da igreja, que é Império Romano. E tudo isso está lá para ser conferido por você e fazer com que você chore hoje aqui, se lamente hoje aqui. Porque essa história e essas confirmações deveriam ter convertido você e a tua família, mas não. Alimentaram e aguçaram mais ainda, a terem ódio de Deus e ódio de Jesus, como se eles fossem participantes disso. Como se a Bíblia concordasse com tudo isso, como se pertencesse à história da igreja verdadeira. Não pertence, é uma ruptura que existe. A igreja foi dominada, ela foi vencida pelo poder romano, ela foi tirada do direito humano, foi trazida para benefícios e propósitos de iniquidade. É fácil ver pela história que Jesus não tem nada a ver com isso, como também escutei do meu próprio Senhor, que Ele faz questão de falar, identificar, descrever, dar características, para que não haja dúvidas de que nós precisamos estar separados disso tudo, porque se trata de uma igreja maldita. Você fala de bons historiadores, homens inteligentes, bons samaritanos, homens de caridade, que saíram de lá, que vieram desse berço, irmãos. Se eu soubesse que a minha igreja é isso, eu nunca ficaria lá. Agora dizer que Augustinho foi uma influência importante para a igreja e dentro da teologia é só nessa cabeça de jirico que você tem. Porque este homem é um profano, como tantos outros que a teologia faz menção sobre eles. São vertentes da imundícia, influências, entendeu, do liberalismo. São homens que estão infiltrados dentro da igreja, que querem servir a Cristo de forma legítima, para atraí-las, ou atraí-los, exatamente para este império de mística, de idolatria, entendeu? De iniquidades, de profanidades, de mudanças doutrinárias. E alguns anos atrás, o meu Senhor me chamava para gravar o DVD sobre ecumenismo. Ecumenismo que é um movimento oriundo do catolicismo, e se comprova também na história. E num sonho, quando o Senhor me chamava para tratar sobre esse assunto, Ele me mostrava com alguns irmãos, e Ele dizia para mim, não são todos que vão apoiar esse movimento protestante, bíblico, de não aceitar que a filosofia religiosa prevaleça sobre os princípios da fé, que é o que eu estou pregando aqui. A igreja e Jesus não pode ser tragada, corrompida pelos valores dessa terra e por nenhum homem maldito. O fato é, meus amados irmãos, que eu vi uma multidão, um grande conglomerado de pessoas aderindo, aceitando a influência filosófica dentro da religião. E eu vi o meu Senhor clamando para mim, grave esse DVD, alerta. Eu vou fazer com que essa palavra chegue em todos os lugares, mas você não vai ter muito apoio. E eu não preciso de apoio, nem minha igreja precisa. O apoio que nós precisamos, nós já temos, que é do alto.
Mas eu fico me perguntando, o que se trata? Se trata o quê? De ignorância? Esse povo, entendeu? Cair na lábia de um papa, porque traz um perfil diferente de Bento. Então, que foi uma estratégia que eles fizeram. Bota um cara lá ruim, tira ele e bota um bonzinho, que vai haver repercussões. Foi uma estratégia da Igreja Católica. A primeira renúncia de um papa na história. Será que ninguém percebe isso? Se ele tivesse trazido lucro para a Igreja Católica, ele não tinha saído. Agora parece ele dizendo que ele entendeu? Consenso com os gays. E muita coisa vai mudar lá dentro, por intermédio deste homem. Mas ver a igreja recusando todos esses dados, os apontamentos de Jesus, por intermédio das profecias, e dando condolências, recebendo esse cara como uma renovação carismática da igreja. Eu chamo ele de diabo na cara, que eu não posso. Hoje mesmo, se ele traz na minha igreja, como a Assembleia de Deus lá do Rio de Janeiro, que recebeu ele, e todo mundo achou lindo, recebeu o Papa dentro da igreja, uma igrejinha que tinha lá no Morro do Rio de Janeiro. Se fosse na minha, eu ia dar milho para ele comer. Você entra, mas come esse balde de milho aí, para você experimentar a vida de um porco que você não quer assumir que você é. Assassino de crente, assassino inquisidor de cristão, César, um César vestido de papa, morada de demônios e de prostituição. Isso não é fácil, é muito fácil você saber. É só você ir lá ver o número de indenizações que a Igreja Católica paga por estupros cometidos por papas, estupros e violência sexual cometido, entendeu? Por papas e, como é que chama lá aqueles que ficam acendendo velhinha pro Papa? Coroinha. Vai lá ser coroinha do Papa, para você ver o que o Papa vai mostrar para você. Vai lá, vai acender a vela pro Papa, vai filho. Vai botar uma camisola em você. Mas daí fala, não, a igreja é santa, está lá em Roma, a única igreja de Jesus. Nossa, mas você quer ser cego mesmo, hein? No período moderno, se estabelece uma reforma protestante. O crescimento da igreja protestante alarga a circulação da Bíblia aberta. Quem testifica diz amém. Governos e civis se libertando da ingerência da Igreja Católica Romana e do clero, podendo ter liberdade civil, e o início das missões mundiais pela cristianização dos povos. Agora eu vou falar uma coisa para você, que eu acho que muita gente aqui vai lembrar, do período medieval ao período moderno. Em 1505, o Papa Júlio começou a reconstrução da Basílica de São Pedro no Vaticano, que estava em ruínas. Para financiar as obras, autorizou a Igreja da Europa a vender indulgências, documentos que davam absolvição total de pecados em troca de dinheiro dos fiéis. Quem está vendo a igreja evangélica fazer isso hoje, levanta a mão. Por isso que a Igreja Católica não pode morrer. Inspira até o Macedo a construir um templo. Inspira, é isso aqui, ó. Essa atitude enfureceu a muitos, dando início a um conflito e protestos internos, o qual originou-se reforma protestante. Em 1369, João Rans, reitor da Universidade de Praga, foi queimado vivo por denunciar o pecado da igreja romana e exaltar as escrituras sagradas acima dos dogmas e das ordenanças da igreja. Ele morreu por não aceitar o que a Igreja Católica Apostólica Romana, sendo ele um reformador. Savonarola, em Florença, na Itália, foi enforcado e queimado em 1498 em praça pública, a pedido do Papa Alexandre, por exatamente denunciar os crimes do Papa, antes que Lutero também aparecesse, pregando 95 teses na porta da Igreja Católica na Europa, mostrando para os fiéis o quanto ela estava errada à luz da palavra de Deus em 1517. Mas só que esse não morreu. A Revolução Francesa desapropriou terras da monarquia, da igreja, enfraquecendo o poder papal. Isso é uma coisa importante. Em 1870, o movimento nacionalista unificou a Itália e transformou as riquezas da igreja romana em propriedades do Estado. Roma cai em 1870, perde o poder do Estado soberano. Aí vem uma coisa deliciosa para mim aqui dizer. E enriqueceu o que o meu Senhor falou. A igreja perde poder, ela tem a pancada na cabeça
que Jesus preveu a João, ela vai tomar um golpe, mas ela vai ressuscitar. Mas ressuscitar por intermédio de quê? Em 1929, Papa Pio XI faz um acordo com Benedito Mussolini, chefe do regime fascista, aliado de Hitler, para fazer um acordo de que a Itália desse a Roma o seu direito de Estado independente. Em troca disso, o Papa Pio XI, Pio e o Pio XII estariam gerenciando e guiando Hitler em toda a sua transição política. O tratado chama Tratado de Latão, coisa velha. Eu e ela falar assim, amigo, vem cá, o senhor está se dizendo representante de Cristo, vigário de Jesus, mas eu estou sabendo que o senhor fez um acordo com o fascismo, com terroristas, genocidas, assassinos de judeus e de cristãos, para poder trazer à igreja romana o poder que ela perdeu? E o senhor vai continuar pregando aí? Vão continuar rezando a missa? Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Daí chega o Papa com a cara lavada e fala assim, amados irmãos e irmãs, muito perdone, entendeu? Pelos pecados da igreja, toma dinheiro, aviãozinho de 50, de 100 assim. Eu ia acreditar no Francisco, se o Francisco viesse aqui para o Brasil, trazendo isso. Agora ele entra num Chevrolet, chega de sandália havaiana, querendo dar uma de franciscano, jumento. Salame aqui não pega em nós não, filho. Não faz muito tempo. Quer dizer, vocês não iam perder na vossa memória que a vossa igreja se pactuou com o satanismo e com o fascismo, com aquilo que marca a história. Venderam a sua alma para obter poder. E o Estado independente que é hoje. Porque Roma é igreja de manhã e à noite é Estado. Roma é o menor Estado do mundo, com apenas 44 quilômetros quadrados. Cheia de leis constitucionais do Estado, com poderes legislativo, executivo, judiciário, soberano absolutista na Europa, legislador, juiz, chefe de Estado, administrador, com secretários, trabalhos, conselhos, tribunais, escritórios, comissões, instituições independentes dentro do Vaticano, com um exército e uma polícia própria e a maior biblioteca do mundo, com a maior coleção de arte do mundo, que se vendesse ia poder cumprir a teologia da libertação e ia alimentar todos os pobres. Quando a ONU e o Vaticano se reúnem, o Papa aparece no cenário internacional como chefe do Estado, uma figura ao mesmo tempo religiosa e política, simbólica e diplomática. O menor país independente do mundo, a última monarquia absolutista da Europa, a história da tirania enraizada em 2000 anos, entre os papas, bispos de Roma, pontífices, que declaram os senhores do mundo, desencadeando guerras com o sinal da cruz. O papado é a mais longeva organização internacional da história, que pode sim, sem sombra de dúvida, se encaixar aqui nessa profecia. Agora eu quero ver gente corajosa para dizer assim, ô pastor, olha os apelos do meu Senhor. Ouvi de uma voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não seja participante de seus pecados, para que não incorras nas suas pragas, pois os seus pecados se acumularam até o céu, porque ela é antiga, sabe? E Deus se lembrou das iniquidades dela. Não beba do seu vinho da prostituição, não caia nas suas malícias, não caiam nas suas tendências, não achem lindo, não achem maravilhoso o que eles fazem, porque o que eles fazem debaixo de guerra, de mentira, de sangue, eles fazem debaixo de acordos satânicos, eles fazem mentindo, porque odeiam Jesus, odeiam Cristo, odeiam a cruz, odeiam tudo que se relaciona ao tabernáculo da fé, ao tabernáculo de Deus, ao seu testemunho, aos profetas.
são assassinos e prostitutos da fé. Com base na história, com base na localização geográfica, com base nas suas simbologias e nos seus atos. Porque canonizam nomes de homens para serem santos. Adoram imagens. Fabricam imagens. Produzem. Fascinação por imagens. Uma prática abominável que Deus condenou desde a legislação com Moisés. Que não houvesse adoração nenhuma com estatuetas ou pingentes ou coisa parecida. E aí entra um católico dizendo para mim que Deus mandou Moisés fazer a imagem de um anjo para fermentar a ideia de que Deus concebe esse tipo de prática. Nunca, jamais. O que ele fez foi para fazer o povo de Israel lembrar o seu pecado. Então que seja para lembrar o pecado daqueles que foram canonizados. Agora chega, põe o Papa João Paulo II, entendeu? Embalsamado por morte do quê? O que esse cara colaborou para minha casa, para minha vida e para minha família? Aquele comedor de pastel, de macarrão. Eu li uma matéria do jornal do Comércio, que foram encontrados documentos. É um jornal que não tem nada a ver com o cristianismo. Que foram encontrados documentos que a Igreja Católica escondeu de que o Papa João Paulo II havia se convertido para o islamismo. E eu sei que ele tem tudo a ver com o islamismo. Que é a cara de Maomé. É místico, é hipócrita, é violento porque vem de uma denominação violenta. Tem história para isso. Agora cristão, jamais. Jamais. Então quer dizer o seguinte, meu Jesus chutaria a santa. Ele daria um pé na Maria, você não tem medo? Não, pastor Daniel, isso é discriminação religiosa. É óbvio que eu não estou incentivando ninguém aqui a entrar no terreiro do outro, pegar a imagem que ele comprou e quebrar, sem ele querer. Mas você pode ter o gostinho de comprar o homem e fazer, só para saber como é que é. Você que comprou mesmo? Mas, meu Deus do céu, se eu fizer isso, eu vou morrer maldito. Não, você vai morrer maldito se você não fizer. Porque tem uma já na tua casa que você fica passando assim, a mamãe, a vovó, titia, tudo simpatizante, né? E fica passando assim, olhando. Mas será que é? Você ainda tem dúvida. Filho, joga no chão, você vai saber. A hora que fizer tiblum, pá! E que for bracinho, perninha, para todo lado, você vai saber que aquilo foi feito na fabriquinha do Zé, lá atrás, entendeu? Numa forminha, e que foi moldando para virar aquela estatueta que você tem que botar a luzinha lá, entendeu? Para ficar iluminando, o bandido passar na porta da casa e ter medo de te roubar. Ele não vai roubar a santa. Roubaram o Pelourinho, rapaz. Se marcar, vão roubar também lá o Aleijadinho. Vai levar tudo do Aleijadinho. Coitado do Aleijadinho, passou a vida toda lá esculpindo, entendeu? Coisa para a igreja, daí vem um ladrão, derrete, certo está ele. Vamos derreter e vamos dar de Robin Hood para alimentar os pobres. Vamos lá no cofre do Papa, vender os livrão lá da biblioteca dele, pegar aquela massa de ouro que eles guardam lá, derreter os templos de ouro, para dar para os pobres, Francisco. Agora você vem de Chevrolet aqui para o Brasil para querer enganar isso aqui? Vai vender teu ouro lá, ordinário. Vai vender as riquezas da igreja para você cumprir teologia da libertação. Cruz deformada, criada por satanistas no século VI, vítima da força da fome, pateticamente executada na cruz, com seus braços e pernas dolorosamente delgadas e quebradiças. Quem já viu a cruz que o Papa levanta para o céu? Que a cruz ela é deformada e o Jesus que está crucificado ali, ele é todo torto. Quem já viu, levante a sua mão. Era usada por satanistas no século VI para denegrir a imagem da crucificação. A cruz invertida, quem já viu lá atrás do Papa? O Papa senta com aquela busanfa, com aquela cara lavada, e ali atrás dele tem uma cruz invertida. Daí eu vou lá e falo para ele, ô, vem cá.
Que cruz que é essa? É a cruz de Pedro. Não há registros históricos de que isso aconteceu com Pedro. Mas há registros históricos de que essa cruz invertida é um símbolo de blasfêmia e negação a Cristo feita pelo satanismo na era antiga e na era medieval. E a cruz da nova era, não sei se vocês já viram já, é um círculo com uma cruz invertida igual a essa, mas com as asas quebradas. Quem já viu, levanta a mão. Que representa o fim do cristianismo. Uma proclamação no satanismo para o fim de uma era cristã. Então você vê, o Papa já adiantou um símbolo que seria usado pelo satanismo e já foi, e que modernamente falando, está com as asas quebradas agora, e a criançada toda usando na camiseta, achando que aquilo lá é John Lennon. Entendeu? Paz e amor, né? Aquela coisa toda de erva daqui, erva dali, trouxa. Né? Você vai ficar com a cara daquela erva, otário. Entendeu? Tô no maior manaice. Né? Tô no maior grau. Mas a hora que acabar o grau, entendeu? Você vai voltar para a realidade, vai ver essa cara feia no espelho e você vai ter que encarar. Entendeu? John Lennon. A maioria desses influenciadores na música, todos são satanistas, todos são. Aqueles que foram influências para estabelecer, entendeu? A modernidade, que eu quero dizer é o seguinte, a linguagem jovem, o liberalismo, feminista, essa coisa toda que nós estamos encarando aí fora agora, todos eles usaram esse símbolo. Todos! E o cara está pregando a missa lá do galo, cocorococó, aquela coisa toda com uma cruz invertida atrás dele. Por isso a antiga Babilônia, por isso ela é a Babilônia moderna, a antiga, a medieval e a moderna, porque ela traz símbolos comprovados ali, e o povo ignorando isso. Símbolo de adoração ao Deus Sol, com 8 raios. Quem já viu na manga do Papa e naquele negócio que ele levanta, porque parece um espelhinho, né? Não sei, é um espelho e o sol. Quem já viu levantando? Vai, filho, você é católico, rapaz. Levanta essa mão aí. Olha a tua cara de santo. Vai. O Papa levanta esse sol. Esse sol é um dos símbolos babilônicos e egípcios. Representa a esfera redonda do sol, chamada de Shamash, símbolo poderoso no ocultismo e no satanismo. E o cara levanta lá. Ele levanta falando assim: ô seus otários, debaixo de mim há catacumbas de cristãos que nós assassinamos. Nós estamos pertencendo à cúpula mundial do anticristo, que quando ele vier, ele não vai ter amor nenhum por ser humano. Nós pertencemos e fazemos parte da história mais negra, mais sangrenta que vocês possam imaginar, mas aqui nós nos fazemos de bons mocinhos. Toma o sol egípcio e o sol babilônico na tua cara, trouxa. E eles lá, adorando Francisco, e o solzinho lá debaixo, em cima do Francisco. Porque é adorado pelo satanismo, porque tem 8 raios, e o número 8 no satanismo é o ato sexual da consagração. A cruz, pátia, sobre o manto do Papa, chamada de Pallium, há 2.800 anos atrás, era utilizada por uma adoração pagã ao Deus Sol, utilizadas por reis pagãos do nome Shamish Haddad V. Para você que não sabe, é uma cruz meio que gótica, na parte do Papa assim, uma cruz gótica, na lingueta não sei se é gravata, a minha não tem, né? A dele deve ter, né? E é tipo uma cruz com formato de broche. Quem já viu já na palheta da bata do Papa? Quem já viu? Levanta a mão, Senado. Está com medo, irmão? De ser pego na Inquisição? Essa cruz era usada, e arqueólogos comprovam, tá? Com fotos de que essa cruz era usada por sacerdotes satanistas na era pagã. E o Papa faz questão de colocar na bata dele. Ô meu Senhor, não é só os 7 montes que o Senhor identifica essa prostituta. Não é só a história dela que o Senhor pode dizer que ela é a prostituta e a meretriz das apostasias. Se o Senhor for lá hoje,
eles vão estar usando os símbolos da Babilônia descaradamente, do satanismo descaradamente, diante do povo sem eles verem. Ou porque não querem ver. O símbolo do Deus Sol, Shamash, diagrama no altar católico dos papas. Os papas vão fazer a Santa Ceia, vão nos credos, shimili com chicurico show, e pega lá no meio daquela, como é que fala? Aquele mezaninho. Ali tem um símbolo que eu quero fazer uma referência com você, onde eles dão a preparação da Santa Ceia, a hóstia, todo mundo lindo, bonitinho, cheio de escarlate, cheio de seda, cheio de coisas, não é? E aquele símbolo é usado na adoração satânica no templo babilônico, que é um sol. Um sol. E eu tenho as fotos. O óctuplo, como adoração ao sexo, um obelisco, me perdoem, dentro da Basílica de São Pedro, no meio da praça, onde todo mundo tirando foto lá. E no chão, um símbolo satanista, conhecido por obelisco, dentro da Basílica de São Pedro, que representa no satanismo os 8 estágios do esclarecimento sexual. Você tem 8 estágios para viver no satanismo. O 8º é o ato sexual. Eu não sei como é que eles fazem sexo lá, nem quero saber. Mas aquilo que está no Vaticano, esse obelisco, poderia ser uma forma de nós chegarmos para o Papa Francisco e dizer: o Papa, vem cá, qual a relação do Vaticano com aquilo lá no meio da praça, no meio da rua lá? O que vocês podem me dizer? É um monumento histórico? É lógico que é. Mas qual é o significado espiritual daquilo lá? Pelo amor de Deus. O obelisco que é usado pela maçonaria. A Igreja Católica, que é a maçonaria na Europa. O uso do mitra, usado por sacerdotes pagãos, em honra ao deus peixe, Dagon, falso salvador, colocado sobre a cabeça e, ao mesmo tempo que ele põe o chapelão, a lingueta. Quem já viu, levanta a mão. É reverência ao deus Dagon. Ele é obrigado a fazer evaporar o incenso, a água santa, a água benta. Quem já viu, levanta a mão. A hora que ele está fazendo isso, com a lingueta virada para o alto, ele está representando um satanista ali. E o que eu estou falando para os irmãos tem comprovação histórica, arqueológica, não é só bíblica não. Ô padre, vem cá. Ô bispo, vem cá. Que chapéu louco que é esse aí, rapaz? Eu queria entender se fica muito feio. Então deve ter um motivo muito grande para você colocar essa porcaria na cabeça, né? O que significa isso, Papa? Vamos ver o que ele vai falar. Não vai falar. Mas todo mundo olha aquilo lá. Eles fazem a missa. Consagraram o Papa agora, esse recente, com todo mundo com essa lingueta. Uso de mitra. Por satanistas que reverenciavam o deus peixe, o deus Dagon, obrigados a fazerem o mesmo ritual que a Igreja Católica faz. A semilua, presente no ostensórios de comunhão do Vaticano. Quem já viu uma semilua? Semilua, nos símbolos da Igreja Católica, levante a mão. Quem já teve o prazer? Representa o deus Baal Haddad, não é o prefeito não. E uma entidade chamada Nana, que era cultuada por satanistas. Essa meia-lua era utilizada por eles na antiguidade e está presente nos ostensórios de comunhão do catolicismo no Vaticano. O bastão episcopal do Papa. Olha, filho, quem comeu feijoada hoje vai ter revertério. O bastão episcopal do Papa, quem já viu o bastão que ele usa? Bastão da serpente, conhecida por Cozier, usada no Egito para identificar Osíris, o deus dos mortos. Quem já viu esse bastão que ele usa? Que na ponta ele faz uma argola. Não uma argola muito grande, mas uma meia volta, diríamos assim. Quem já viu ele usando esse bastão? O rei egípcio usava, pelo amor de Deus, até nos contos de história.
você vai ver o Egito lá, o líder do Egito, utilizando aquilo, como o obelisco também foi utilizado. Quando muitos símbolos também que eu estou citando aqui, eles usaram. A antiga Babilônia. Por que a antiga Babilônia? A Igreja Católica Romana, a católica, que é uma instituição, e o imperialismo romano mascarado, não fazendo questão de guardar esses símbolos, mas pondo presentes ali diante de todos. O rosário, que também era comum entre os faraós. Aquele símbolo que Pedro faz assim, não sei qual das estatuetas do Vaticano, como é que é, irmã Mara? Assim, se vocês não sabem, isso aqui é um símbolo secreto da franco-maçonaria, maçonaria judaica, e também era usado no satanismo. E eles têm uma estatueta de Pedro, exatamente com esse mesmo símbolo, que eu coloquei no DVD Maçonaria aí, que está ali sendo utilizado pelo Bafomete, aquele hermafrodita, cultuado no satanismo. É muita ligação. Muita ligação, irmãos. Mas pouca gente querendo ser esclarecida. Pouca gente querendo exatamente se posicionar. Dizer diante do que eu estou pregando, do que o pastor está falando aqui, eu sei que eu estou te cansando. Mas o propósito dessa pregação aqui não é te encantar, fazer você fluir nas emoções. É te pôr no lugar. E deixar claro para você aonde Jesus está. Aonde Jesus está? Na clareza, na verdade, na lealdade, na obediência, no amor, na dedicação daquilo que Ele te pede. Ele não pode ser trocado por homens, por instituições. A sua fala não pode ser modificada por causa das mudanças das eras. Eu falo aqui para os amados irmãos, nós não podemos aceitar, porque essa é a culpa do catolicismo ter se instalado no mundo. A igreja ser frouxa demais, tímida demais, retraída demais, ter medo das autoridades. Nós não podemos ter medo das leis que estão surgindo aí para darem força a esse satanismo mascarado que eu estou pregando aqui hoje. Por que o pastor está dizendo isso para os irmãos? Porque está aí a prova da lealdade, do amor da igreja em relação a Jesus. Não só de identificar esses problemas, essas vertentes contra a palavra, mas também se posicionar e não ter medo de dizer aonde está, não só a prostituta, mas futuramente aonde estará o anticristo, irmãos. Eu lembro que quando o pastor Daniel eu preguei dos acontecimentos proféticos sobre política, sobre unificação mundial, para falar do anticristo em rádio, eu era barrado por pastores dentro da rádio, e eles ficavam me indagando, dizendo para mim como que eu poderia falar contra uma instituição tão importante chamada ONU. Importante para você, para mim não é. Porque eu sei quem é a ONU. Eu sei qual é o dinheiro que movimenta aquela máquina. Eu sei quem são os homens que lideram aquela instituição. Eu sei que os organismos dela, é como o catolicismo, estão se infiltrando nas nacionalidades e tirando os direitos das pessoas de serem proprietárias até mesmo da sua própria vida. Querendo mandar na sua opinião, querendo mandar no seu pensamento, querendo mandar no seu comportamento, dizendo a nós o que é certo, o que é errado. Há leis e as leis devem ser cumpridas, desde que ela não tire o meu direito de pensar e decidir por mim mesmo, amigo. É uma hipocrisia que a sociedade vive hoje. Uma democracia que não existe. Essa porcaria de teologia da libertação, esse discurso social que rendeu para o catolicismo agora no governo Lula 20 artigos dos direitos humanos. A Igreja Católica passando não só a ser proprietária de todos os bens culturais da religião, que é uma fortuna que ela recebeu do Lula, como também passando a ter direito jurídico, passando até a ter possibilidade de colocar a guarda dela aqui se ela quiser. Parece brincadeira que eu estou falando isso para você, em pleno mundo onde se diz que desenvolveu porcaria nenhuma, o povo está cego e não quer enxergar. O cara se apresenta diante de milhares de pessoas, com um monte de simbologia pagã, comprometida, entendeu? Pelo satanismo.
pregando em cima de ossadas e sepulcros de gente que eles mataram, de cristãos fiéis que eles mataram. Pregando justiça social e a igreja deles sendo feita com ouro, com pedras, com pérolas. Meu Senhor não errou. Meu Jesus não errou. A história não nega. Mas esse é o propósito do que foi falado hoje aqui. Você tem esse esclarecimento? Você tinha? Francisco não te chocou? Francisco não te comoveu? Francisco não mexeu com aquele demônio que tem dentro de você? Pois foi por um desse aí que trocaram quando Jesus foi crucificado. Um bandido. Você não tem coragem de dizer, então deixa que eu digo. Porque para mim, um império como esse, sangrento, que ficou rico do jeito que ficou, à custa do povo, para mim é bandido. Para você tem imposto. Para você as leis têm que ser cumpridas, mas para eles não. É disso que eu estou falando. De uma igualdade, de uma fraternidade, de uma liberdade que sempre foi uma ideia e nunca se viveu. De coisas que o diabo foi utilizando, implementando na humanidade. Para quê? Para preparar o caminho daquele que viria a ser o objeto final do satanismo em todas as eras. O anticristo, e vai ser recebido, ele vai ser recebido e adorado, segundo a palavra de Deus, como se ele fosse Deus entre eles. E como diz a palavra de Deus, por isso que Deus opera, por isso que Deus envia a operação do erro, para que creiam nas suas mentiras, para que creiam, entendeu? Nas suas vergonhas e o adorem e o recebam, porque não tiveram amor para se converterem a Jesus e para receberem a verdade e a palavra. Tem gente cega hoje aqui, não tem? Maria, mãe de Jesus, aonde? Por que eles deram esse título para essa mulher? Corredentora de Jesus, se não há nada na Bíblia que faça dessa mulher alguma coisa a não ser a serva. Jamais! Jesus dividiria a sua glória, o seu título, ou os seus títulos, com algum pecador desses aqui. E por que eles estão sendo vistos e aclamados como se fossem deuses e não são? Por que está? Porque o mundo gosta de sujeira. O mundo gosta da podridão. E esse é um aviso da Igreja Cenáculo da Fé, desse pastor que está aqui em cima desse púlpito agora, de que o clamor que nós estamos ouvindo do alto, do céu, aquilo que Jesus nos ordena, é sairmos, é nos separarmos disso tudo que está acontecendo aí. Criarmos uma igreja cujo seu compromisso será servir a Jesus e ser leal aos princípios bíblicos dessa fé. Esse é o apelo que Jesus faz aqui nessa noite, de que os crentes que entraram aqui não sejam frouxos, covardes, não sejam omissos, porque essa onda de filosofismo que está aí fora está varrendo todas as igrejas. Se você é contra o protestantismo, você é um idiota, porque Jesus é protestante inato. Ele traz conceito de fé protestante. Protestantismo não é, entendeu, terrorismo. Protestantismo com base bíblica é requerimento de Deus. A igreja, para ela mais servir a Jesus como Ele quer. E é óbvio que se a igreja escancarasse as janelas assim como eu estou fazendo hoje aqui, e começasse a pregar para a sociedade, esclarecendo a ela o que é igreja, o que é pastor, o que é evangelho e o que está na história,
os pastores não teriam horário nobre na televisão e não estariam lá agora fazendo aquela panca de pacifista, ecumênico e ambientalista. Eu escutei de uns homens mais famosos da era atual, chamado Silas Malafaia, e perguntaram para ele o seguinte, por que ele não fala mal da maçonaria? Ele disse, meu amigo, eu não falo mal da maçonaria, porque se eu falar, amanhã não tenho mais canal na televisão. Pela primeira vez ele foi honesto na vida dele. Porque ele sabe que a rede, que a mídia pertence à maçonaria judaica. Ele sabe. Mas ele também deixou de falar. Por que o senhor não fala mal do Papa? Da Igreja Católica, com base nas infrações doutrinárias, tá? Não é para ficar perseguindo ninguém humanamente, não. Eu estou falando com base nas infrações doutrinárias que ela segue com mais de 400 infrações. Por que o senhor não leva a público para evangelizar esses adoradores de Maria, adoradores de Papa aí? O objetivo da igreja não é evangelizar, não é ganhar vida para Jesus. Vocês não estão no canal para ganhar vida para Jesus. Agora o que está acontecendo? Eles não pregam, eles não falam, eles não introduzem doutrina, e o povo católico passou a entender que a igreja é uma coisa só. Ana Paula Valadão vende músicas evangélicas para o Padre Marcelo cantar. O Padre Marcelo e o Padre Fábio arranca, entendeu? Demonstrações de amor e de paixão por esses cantores. Ludmila Feber, aquele entra na minha casa, entra na minha vida lá, aquele anão de jardim. O Kese, Danese ou Danone, não sei. Entendeu? E abraça Padre Marcelo assim. Né? Amigo é coisa para se guardar, né? Filho, que tá rolando aí é isso aqui, ó. E o meu ainda é preto para colocar e esconder ainda, ó. Tá rolando é chururu, é grana. Agora, manda o Padre Marcelo e o Fabião aqui nessa igreja para você ver. Nós não vamos bater neles, mas vamos dar milho para eles comerem. Que os porcos gostam de milho. Adoram o milho. Daí vem esse ordinário, entendeu? Porque eles adoram. É óbvio que eles vão ter que representar uma coisa contra o que eu estou pregando hoje aqui. Serem configurados por Jesus, geograficamente, politicamente, doutrinariamente, historicamente, como sendo uma prostituta literal, é óbvio que eles vão ficar preocupados com pastores como eu, porque eles não têm argumento contra o que eu estou falando hoje aqui. Mas daí ele com aquele livrinho do Amor Ágape. Quem já leu o Amor Ágape de Padre Marcelo? Hã? Quem já leu o livro? Ninguém quer denunciar, né? Deixa o pastor falar uma coisa para você. Uma cambada e mais aquelas que ficam na esquina também. Amor Ágape. Vamos conhecer o amor do Padre Marcelo. E uma dos trechos que ele coloca no livro, que quem comprou para ver a besteira que ele falou me contou, é que caso, orientando as pessoas, caso você encontre alguém com a Bíblia aberta, pregando literalmente o que está nela, não fique perto dessa pessoa. Eles têm medo da Bíblia. Um dia eu vou trazer um padre aqui para dar um testemunho que se converteu. Esse homem foi do alto escalão. A Alessandra conheceu ele, pastor, eu vou conversar, vou trazer para a igreja um dia aqui, que se ele pregar o que ele falou no CD dele, meu filho, pode preparar a guarda nacional aí que o pau vai quebrar. Ele disse o seguinte, que dentro dos mosteiros é proibido falar o nome Jesus. E há bibliotecas de vídeo de sacanagem. As irmãs, a maioria, as irmãs, aquelas que andam de roupa branca, né? As freiras, a maioria são lésbicas. E todas podem visitar o quartinho de noite que não tem problema. Falou que é liberado lá. Está sendo jurado de morte e sendo procurado para ser assassinado. E tem a Opus Dei para fazer isso, né? Não precisa mandar o PCC. A Opus Dei pode fazer isso aí, não tem problema. Já tem guarda própria para matar. É sujeira. Eu estou dedicando esse momento aqui para essa igreja, para vocês chegarem numa conclusão comigo, pastor, com tanta informação, com tanto dado, com tanta ênfase de Jesus em relação à igreja não receber o vinho da prostituição, ou seja, as influências desse cristianismo maldito. Por que a igreja não usa isso como ferramenta de evangelismo e de pregação? Entraram no Face da igreja dizendo, pastor, não fala mal da Maria, cara. Esses caras não estão acostumados com o pastor que fala mais contra a Maria. Mariolatria. Pastor, não fala mal
da Maria, que o senhor estiver falando mal da Maria, o senhor está falando mal da minha mãe. Rapaz, o que eu tenho com a tua mãe? Nem sei quem é a tua mãe, rapaz. Meus irmãos falam assim para mim, não, pastor, porque a Maria representa todas as mães. Ah, representa todas as mães. Ok. Então eu falei a favor da doutrina, para esclarecer a idolatria de Maria, e o cara achou que eu estava atingindo a mãe dele, falando mal da mamãe. Eu falei para esse filhão, vamos continuar falando mal da mamãe então. Porque tem uma mamãe dessa lá em Minas Gerais, que quando eu vou para a terra dos meus avós, que eu passo 30 metros de altura. Entendeu? Dizendo que ela é a padroeira desse país. Então a igreja fica gritando assim, nós declaramos que o Brasil é de Jesus. Nós declaramos que o Brasil é de Jesus. E qual a ferramenta para fazer isso acontecer? Quais os meios que a igreja está utilizando agora para fazer o Brasil ser evangelizado e convertido para Jesus? Nada. Nada relacionado à doutrina. Porque o pensamento daqueles que estão dentro da igreja precisam ser revistos, reformulados. Tem muita gente aqui que tem aptidões católicas. Tem muita gente aqui que tem carisma para o padre. Tem muita gente, eu sei do que eu estou falando, que gosta de Santo Agostinho, Leonardo Boff. Tem muita gente que gosta, que reverencia homem bom, homem honesto. Está na hora da igreja dizer não, é o diabo. É uma vertente histórica, milenar, que representa o que vai ser o anticristo aí na frente, a besta, o falso profeta, não, é o capeta, é o Satanás. É o vinho da influência maligna, entrando nos corações para que Jesus não seja visto como ele é, para que a palavra dele não seja entendida como ela é. Mas a igreja será confiscada, proibida de ter uma leitura individual, proibida de ter uma leitura democrática, entender Jesus como ela quer entender, não como Estado e as igrejas impõem. É disso que eu estou falando. E Deus está intimando essa igreja hoje aqui. Aqueles que estão sentados hoje aqui no banco dessa igreja, que estão ouvindo pela internet, você tem todo o direito, filho, de escolher a religião que você quer. Mas você não tem o direito de me impedir de dizer o que é cristianismo. Se você não entendeu o que eu estou dizendo aqui, que se dane você. Você tem o direito de escolher a tua religião, e eu tenho o direito de ser pastor. E exercer o meu ofício como pastor, como meu Jesus me orientou. E este visitou a João e disse para João, aonde está a prostituta? E isso não é para ficar no passado, isso é para ser exercido agora, mais ainda do que nunca. Para que nós não entremos aí nesse corrimão de perversões, de malignidades e maldades que estão cometendo com o nome de Jesus. Acorda, cenáculo. A prostituta está na igreja evangélica. Billy Graham, que é uma das maiores referências evangelísticas, que pastores se inspiram demais nesse homem, nos livros que ele escreveu. Ele manteve encontros com o Papa desde o ano da década de 68. Eu tenho fotos desse homem fazendo acordos de consenso mútuo entre batismo, fé, com a igreja católica. Isso inspirou o cristianismo nos Estados Unidos, isso inspirou as igrejas americanas a ser o que são hoje, o Brasil a ser o que é hoje. O Billy Graham, quando vem aqui para esse país, os pastores jogam um tapete vermelho para esse homem. E ele é um maçom, um iluminista,